Centro Universitário Farias Brito, curso de Direito, disciplina Ciência Política e Teoria do Estado, professor Alexandre Carneiro de Souza. Chegamos à nossa 12ª trilha, o que significa dizer que nós estamos bem avançados no percurso do semestre e no desenvolvimento do conteúdo programático da nossa disciplina. Bom, nessa 12ª trilha, nós estamos tratando de um tema muito esperado, de um dos temas mais debatidos no campo da ciência política, que é a democracia. Nós estamos propondo uma temática que vai nortear as nossas discussões no curso das aulas que nós teremos na análise dessa questão. E aqui nessa trilha, como se bem já sabe, nós vamos apenas nortear, estabelecer algumas pistas, alguns parâmetros para análise, estudo e preparação para os nossos futuros debates. O tema que nós estamos propondo é a construção histórica do conceito de democracia, ou, em outros termos, a representação de democracia na história social. Muito bem, a categoria democracia, por assim dizer, ela se insere no campo de domínio de discussões complexas da ciência política. Se nós podemos afirmar a democracia como variável científica, isso só seria possível numa abordagem da democracia como fato em processo. E em processo contínuo e infinito, e não como fato acabado ou como fenômeno concluído. Todas as vezes que eu tenho tido a oportunidade de discutir, de debater, de participar de algum diálogo acerca de democracia, eu particularmente tenho adotado a categoria processo. E parto do pressuposto de que democracia é processo. Algumas razões poderiam ser apresentadas para justificar a adoção da categoria processo no estudo da democracia. Em primeiro lugar, nós não temos democracia plena. Democracia nunca foi vivida em lugar nenhum do planeta. Os lugares que nós consideramos uma democracia avançada estão, de alguma forma e em alguma medida, distantes daquilo que se poderia considerar uma experiência plena de democracia. Para se ter ideia, nós sequer sabemos o que seria uma experiência plena de democracia ou uma plena democracia. No entanto, para fortalecer a ideia de que a categoria científica processo é adequada para o estudo da democracia, a gente poderia partir de uma da seguinte indagação, ou da seguinte colocação. Se nós afirmarmos que nós temos uma democracia no Brasil, essa afirmação será contraposta, ela será negada. A afirmação de que nós temos uma democracia no Brasil colide com as desigualdades sociais, concentração de renda, índice de pobreza e miséria, corrupção política, fragilidade das instituições democráticas. Portanto, afirmar que nós temos uma democracia no Brasil é temerário. Mas se nós não podemos afirmar que temos uma democracia no Brasil, nós também não podemos afirmar que não temos uma democracia no Brasil. Nós nem podemos dizer há uma democracia no Brasil e também não podemos dizer que não há uma democracia no Brasil. Nós podemos afirmar que nós temos no Brasil um processo democrático que não está avançado, que padece de graves limitações, que precisa de um investimento sólido no campo da densidade e no conteúdo de massa democrática nas instituições e no padrão de consciência da cidadania, mas nós podemos afirmar que nós temos um processo democrático no Brasil. Essas questões que nós estamos colocando desde o princípio, elas são
pontuais no sentido de justificar a tese de que quando nós trabalhamos com democracia, nós estamos nos inscrevendo no domínio das discussões complexas no território da ciência política. Uma questão interessante para início seria a gente pensar uma concepção preliminar de democracia. Um conceito operacional que nos pudessem nos situar no campo de estudo e no campo de discussão acerca desse fenômeno. Seria possível nós elaborarmos uma concepção preliminar de democracia? É claro que sim. Particularmente, eu quero trazer como uma concepção preliminar de democracia o pensamento de Georges Bourdieu, um cientista político francês, de 1905 a 1988, professor de Direito Público. Se nós indagarmos ao Bourdieu o que seria democracia, se nós solicitarmos ao Bourdieu o conceito preliminar de democracia, nós ouviremos dele uma afirmação interessante que pode operar como ponto de partida de uma análise acerca desse fenômeno que nos interessa. Bom, para Bourdieu, democracia é o fundamento coletivo da autoridade. E ele começa muito bem, traduzindo democracia como fenômeno coletivo da autoridade. Mas, em sequência, o Bourdieu afirmará a democracia como o fundamento coletivo da autoridade, cujo poder político só será exercido se o povo, suporte desse poder, achar-se habilitado para exercê-lo diretamente ou fiscalizar e controlar as instâncias democraticamente autorizadas a exercê-lo. É um ótimo conceito, é um bom conceito. É um dado que pode funcionar preliminarmente na medida em que nós nos aproximamos do fenômeno na tentativa de estudá-lo e considerar as questões principais que se inserem na ordem do fenômeno de democracia. Portanto, esse é um conceito preliminar do Bourdieu que nos insere no campo de domínio da temática e, num certo sentido, estabelece as fronteiras da discussão. Portanto, nós temos em Bourdieu a contribuição de uma concepção preliminar de democracia. Esse tema interessou a diversos autores, e não há nenhum pensador da área de ciência política que não tenha projetado as suas ideias, que não tenha elaborado as suas análises sobre a democracia. Essa é uma preocupação tão antiga quanto o estudo da política. Ela surge em torno de 400 anos antes de Cristo na Grécia e é uma preocupação que dominou todo o ambiente acadêmico, científico e filosófico e permanece hoje, nos dias atuais, como um dos principais temas, um dos principais desafios de análise do domínio da ciência política. Bom, nós poderíamos indagar acerca do percurso que a concepção de democracia e as práticas democráticas empreenderam ao longo da história social. E nesse aspecto, a gente se coloca nitidamente dentro do campo temático da nossa 12ª trilha. A gente poderia indagar acerca disso. Qual o itinerário? Que percurso faz, ao longo da história social, a concepção ou a representação da democracia? Como eu já disse, essa questão nos coloca no coração da temática da nossa 12ª trilha, a construção histórica do conceito de democracia ou a representação de democracia na história social. Muito bem, ao longo da história social, a concepção de democracia passa por uma variação, passa por uma modificação, passa por um desenvolvimento.
Se indagarmos acerca da representação da democracia na história social, nós poderíamos trabalhar um quadro com três grandes ciclos. Portanto, a resposta acerca da indagação sobre a representação de democracia na história social nos arremessaria para três grandes ciclos: democracia antes do século XVIII, democracia no século XVIII e democracia no século XIX. A história da democracia pode ser representada assim. São três grandes momentos. O primeiro momento de uma extensão enorme, o segundo momento traduzido em um século de experiência política e o terceiro momento continuando desde o seu princípio até os dias contemporâneos. Essa classificação, como qualquer classificação, sofre ameaças, porque todas as vezes que nós quebramos o tempo em ciclos, nós incorremos no erro de perder alguns elementos e, ao mesmo tempo, de agregar outros que possivelmente não deveriam ser considerados. Mas toda classificação, ela possui a sua limitação, ela possui a sua fragilidade. Mas no aspecto didático pedagógico, as classificações sempre fizeram bem enorme à ciência, sempre fizeram bem enorme ao ensino e à aprendizagem. É nesse aspecto que nós não vamos abrir mão de pensar a representação da democracia na história social em três grandes momentos: antes do século XVIII, no século XVIII e no século XIX. A análise histórica desses períodos nos permitem medir, nos permitem pensar, nos permitem avaliar a experiência humana no campo da democracia como ideal político. Bom, antes do século XIX, nós temos ensaios de democracia. E nós temos o poder, o exercício do poder sendo exercido dispersamente. Durante esse período, nós temos a grande experiência da democracia grega, que, a despeito de ter sido possivelmente a primeira grande experiência política no campo da democracia, mas se tratava de uma experiência muito doméstica e muito particular do povo grego e uma experiência que apresentou deficiências em muitas áreas. A democracia grega clássica não reconhecia a participação política das mulheres, não reconhecia a participação política de trabalhadores de ofícios, não reconhecia a participação política de estrangeiros e imigrantes. Nós não podemos deixar de considerar que se tratava de fato de uma experiência democrática, mas efetivamente apresentando essa osteoporose política de maneira tal que representava a democracia para alguns e para outros não. Antes do século XVIII, portanto, nós temos a experiência de democracia grega. O Bertrand Russell vai afirmar que, se não fora os romanos, a experiência grega estaria fadada ao esquecimento ou a um consumo muito particular da história grega e não se teria mundializado. De fato, nós temos uma experiência limitada a um povo, limitada a uma etnia e limitada a uma cultura e vivida, como muito bem já foi dito, com algumas limitações e com algumas lacunas. Se nós considerarmos a história política até o século XVIII, nós veremos em alguns momentos manifestações populares, revoltas populares que acabaram culminando com a remoção de determinados ocupantes do lugar do poder e sua substituição por outras. Nós estaremos lidando com rebeliões ou com revoltas populares que acabaram alterando radicalmente a configuração de ocupação do poder. Essas manifestações se deram de forma dispersa. Política em crise, povos
povos revoltados, épocas de grandes fomes e de grandes calamidades, foram momentos de grandes manifestações e revoltas sociais que atuaram significativamente no remodelamento do quadro do poder político. Bom, até o século XVIII, nós poderíamos, portanto, afirmar que a representação de democracia ou a construção histórica de democracia se restringiu àquilo que a gente poderia chamar de ensaios em que o poder foi exercido de forma dispersa. No entanto, no século XVIII, nós temos o poder da nação. Com o advento da Revolução Francesa. E a história da democracia vai passar por uma guinada significativa. Por uma evidência, por uma manifestação radical, por uma presença contundente no panorama político da sociedade europeia. Porque há uma descoberta fundamental, que vai explicar a Revolução Francesa, o advento da monarquia parlamentarista, a partir de uma descoberta fundamental. E que descoberta fundamental é essa que sustenta e alimenta e atua como base promotora para a instauração do poder da nação e da soberania popular? A descoberta fundamental refere-se ao caráter histórico do poder político, à superação da tese, da afirmação, da crença do poder divino do trono, que alijava a participação popular e fortalecia a exclusividade do poder político concentrada nas mãos da aristocracia. Há uma descoberta fundamental. A definição política não é de caráter divino. A definição política é de caráter humano. O povo não é objeto do poder político. O povo é o sujeito do poder político, criador do poder político. Essa é a descoberta fundamental que vai alimentar os ideais da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, que introduzirá no cenário político novos elementos, substituindo todo o campo de privilégios instaurado pela monarquia e pelo domínio exclusivo dos nobres no controle do poder político. O poder da nação é a primeira experiência da materialização do poder do povo no espaço político. Isso fortalece cada vez mais a ideia da nação como sujeito abstrato, constituindo de um conjunto de cidadãos que sustentam uma identidade coletiva que lhes cabe designar os modelos de gestão do poder político na consecução do ideal do bem geral e do bem comum. Portanto, no século XVIII, se instaura no cenário da experiência democrática mundial a concepção política do poder da nação fundamentado na soberania popular, na soberania social. E pela primeira vez na história, o cenário político trabalha com a concepção da presença do povo como elemento de decisão e como base construtora da unidade política nacional. No entanto, a experiência da democracia direta dura 100 anos na Europa. E, na verdade, afirmar que dura 100 anos é otimismo. Porque, de fato, durante 100 anos após a deflagração da Revolução Francesa, a partir da França, a Europa persegue a democracia durante 100 anos e não consegue consolidar
esse processo. E eu diria que duas razões vão ser básicas, estarão no esteio da transição da democracia direta para a democracia representativa, na transição do poder da nação para o poder representativo. O primeiro problema que poderia ser apontado é o problema do nacionalismo. Que é diferente de interesse nacional. O nacionalismo é o interesse nacional elevado a uma potência mortal e nociva, tanto ao bem-estar interno como ao bem-estar externo dos povos. O nacionalismo é uma doença, como é o etnocentrismo, como é o racismo. É a perca dos horizontes da universalidade política e do bem-estar elevado a um padrão de universalidade. Um dos fatores que, portanto, contribuirá para a transição do poder da nação para o poder representativo é o nacionalismo. E o outro fator é a proeminência dos problemas e dos temas econômicos sobre os temas políticos. Durante 100 anos, a Europa persegue o ideal da democracia direta sem êxito no que diz respeito à realização desse intento, e no século XIX ocorrerá a transição do poder da nação para o poder representativo. Entra em cena um debate que permanece presente no cenário da ciência política até os dias contemporâneos. É possível o exercício de uma democracia direta? É possível o exercício de uma democracia pura? Autores como Bobbio falarão acerca da democracia possível. Tema que eu concordo com ele desde o início dos anos 2000, quando eu propus essa categoria ministrando algumas palestras no Seminário da Prainha. A democracia é possível. Qual é a democracia possível? Qual é a democracia que pode ser executada? Seria possível o exercício de uma democracia na realidade política humana contemporânea, se não a democracia representativa? Essa é uma questão que me parece bastante interessante. Até porque a democracia permanece como um pressuposto idealístico. E pensar numa democracia direta, no ponto de vista científico, é pensar num mito. Portanto, há uma tendência muito forte de se compreender o exercício democrático dentro de um campo de possibilidade voltada para o seu exercício representativo. Isso em relação à composição altamente diversificada e plural, altamente segmentarizada dos grupos sociais e dos múltiplos e incontáveis interesses sociais. A própria complexidade da vida social contemporânea, a densidade demográfica, apontam cada vez mais e fortalecem cada vez e sempre a importância de um exercício indireto da democracia. Essa, portanto, tem sido uma das discussões centrais. A grande questão é que, se nós podemos afirmar que uma democracia representativa é democracia, portanto, quando nós falamos de democracia representativa, nós não estamos nos referindo a uma democracia de segunda categoria, uma democracia de segundo plano. Isso não é verdade. Democracia representativa é democracia. A democracia representativa pode cumprir os elevados ideais dos interesses democráticos, e isso não se pode negar. Agora, é preciso que se considere, é preciso também que se leve em conta
que a representação política tanto pode fortalecer as instituições democráticas, quanto podem fragilizar as instituições democráticas. Eu aguardo com muita ansiedade a oportunidade que nós teremos nos nossos encontros com maior tempo, para que a gente possa pensar demoradamente essas questões. Em primeiro lugar, pensarmos o mito da democracia pura. Em segundo lugar, pensarmos a democracia possível como está sendo colocada aqui. Mas, por outro lado, não esquecer de observar cuidadosamente o conteúdo e as contradições de uma democracia representativa. E nesse aspecto eu chamo a atenção para o fato de que a representação política pode fortalecer as instituições democráticas quando ela atua com fidelidade e lealdade no campo da representação dos reais interesses da sociedade, voltada especificamente para o alcance do bem-estar geral da sociedade, incluindo nesse campo de bem-estar todos os grupos e todos os segmentos, de maneira tal que uma democracia ela não pode constituir-se um campo de serviços políticos prestados a alguns e não a todos. Portanto, é possível que a representação política fortaleça as instituições democráticas na medida em que o papel que se exerce no campo da representação está encarnado nas ansiedades, nas necessidades e nas expectativas sociais. Agora, por outro lado, quando as instituições partidárias, quando as instituições representativas do poder político trabalham exclusivamente para o benefício de suas siglas, de suas instituições particulares, dissociadas da vontade social, dos interesses sociais, da visão do bem comum estendido ao máximo possível de usufruto social, quando esse vínculo, quando essa visão é rompida, a tendência é que esse tipo de exercício de representação política fragilize as instituições democráticas. O panorama da experiência democrática na política contemporânea vai nos arremessar para um caleidoscópio político. Vamos encontrar postos avançados no exercício de democracia, conquista de direitos sociais, avanço na consciência ética de direitos humanos. Nós vamos encontrar quadros intermediários, nós vamos encontrar setores políticos que não conseguiram superarem os limites mínimos de concepção de direitos humanos, onde persistem elementos de discriminação, de racismo, concepção de inferioridade de classe social, a exploração do trabalho, a exploração do sexo, a exploração da idade, a exploração de classe, uma perspectiva exacerbadamente empobrecedora da importância da experiência humana e da cooperação na produção daquilo que a sociedade necessita para se manter. Portanto, a paisagem da democracia mundial, como já dissemos, apresenta esse caleidoscópio e essa variação que ocorre ao mesmo tempo nas mais diferentes experiências democráticas, e efetivamente que essas experiências são condicionadas, e nós não podemos esquecer isso, condicionadas histórica, cultural e geograficamente. Nós estamos propondo e apresentando a nossa 12ª trilha, a construção histórica do conceito de democracia ou a representação de democracia na história social, desejando que nós tenhamos um bom estudo, ao mesmo tempo advertindo acerca do material que está posto na nossa sala virtual, para que sejam lidos e fortaleçam a ideia que nós pretendemos construir ao final dos estudos e dos debates,
que faremos acerca deste tema. Desejamos bom estudo a todos e até a nossa 13ª trilha.